Entra no ar agora o Sindi Mais Forte, o podcast de informação e opinião do Sindicato dos Servidores e Empregados Públicos do município de Fortaleza, o Sindiforte. A cada 15 dias, um novo programa estará no ar. Sindi Mais Forte, em defesa do servidor público, de mãos dadas com o funcionalismo público de Fortaleza. Embarque nessa! Olá a todos e todas, eu sou o jornalista Márcio Rodrigues e estamos começando uma nova transmissão do seu podcast Sindi Mais Forte, o canal do Sindiforte para comunicar com os fortalezenses. O Sindicato dos Servidores e Empregados Públicos de Fortaleza, a mais significativa e empenhada entidade de defesa dos direitos sociais e dos direitos dos trabalhadores e trabalhadoras, traz para vocês a opinião da classe trabalhadora em formato de podcast. Por trás das câmeras eles, Silvio Mota e César Mota, que trazem som e áudio de altíssima qualidade. Hoje vamos conversar sobre inteligência artificial com direitos sociais, numa ação dos movimentos sindicais aliado à academia, aos estudantes e que se transformou num espaço de luta pelos direitos sociais de toda a classe trabalhadora. Para abordar esse tema, vamos receber o presidente do Instituto Nacional por Inteligência Artificial com Direitos Sociais, José Vital. Vital é jornalista e comanda a TEIA da Comunicação. Obrigado, Vital, por aceitar o convite e vir aqui debater esse tema tão central para a luta dos trabalhadores nesse ano do Senhor de 2026. Satisfação, Márcio, estar aqui com você, estar aqui com o Augusto, da diretoria do Sindiforte, em um tema que é tão importante, tão necessário para o conhecimento dos servidores públicos estaduais, municipais, federais, para os trabalhadores e para a própria sociedade brasileira, porque tempestades estão chegando e vão literalmente, com muita rapidez, virar de ponta cabeça o mundo do trabalho, as profissões, a própria estabilidade da sociedade, e a gente precisa se preparar. As relações sociais, e não é por causa do El Niño, Essa revolução e essas tempestades. Ao lado de Vital, como ele mesmo já adiantou, teremos a presença do nosso secretário-geral do Sindiforte, Augusto Monteiro, que também é secretário-geral da Intersindical. Augusto, obrigado por abrir um espaço na sua agenda, estar aqui de novo com a gente. Obrigado, estar mais uma vez aqui no Sindi Mais Forte, agradecer o Márcio, agradecer a toda a equipe do podcast. De forma muito especial, agradecer o Vital, por estar aqui debatendo com a gente um tema tão importante para o movimento sindical, para os sindicatos, para a sociedade civil. Como a gente trabalhar com a inteligência artificial, como, enquanto sindicalistas, a gente também precisa compreender a conjuntura para poder bem se localizar nela e buscar aquilo que é os direitos da classe trabalhadora, os avanços da classe trabalhadora e fazer os enfrentamentos necessários. Queria também saudar os servidores e as servidoras que estão sempre acompanhando aqui o nosso podcast e, lógico, o conjunto da classe trabalhadora, porque o objetivo do Sindi Mais Diálogos, dentro do Sindi Mais Forte, é dialogar com o conjunto da classe trabalhadora em torno das pautas da classe trabalhadora como um todo. Agradecer, tamo junto. Obrigado, Augusto. Convido a todas e todos a seguir o canal do Sindiforte para que a gente possa ativar os sininhos, e dar um like para todo mundo, para a gente poder ter essa transmissão multiplicada para outras pessoas. Além disso, estaremos no Spotify como opção para vocês ouvirem o nosso episódio de número 46. Vem com a gente para um novo episódio a partir de agora. Eu e o jornalista Haroldo Barbosa somos os produtores desse espaço aqui e é hora de ouvir a voz dos servidores e empregados públicos de Fortaleza. Vital, obrigado por você estar aqui, meu querido.
eu gostaria de fazer uma breve leitura aqui de um texto bem curto para a gente poder introduzir, né, essa temática para quem está nos acompanhando. A inteligência artificial tem o potencial de fortalecer os direitos sociais, promovendo um mundo mais coletivo ao otimizar a distribuição de recursos, facilitar o acesso à justiça e democratizar a educação. Projetos focados no interesse público ajudam a transformar grandes bases de dados em políticas inclusivas, combatendo as desigualdades estruturais. No entanto, Vital, o que a gente vem enxergando, né, a partir dessa proposta, é bom a gente fazer um resgate histórico e você nos contextualizar como surgiu o Instituto e como se desenvolveu essa ideia de conferências, porque é importante a gente estar unido, né? Não só a classe trabalhadora, mas a classe trabalhadora, a academia, os estudantes e todos os ramos da sociedade, como ela se conecta a partir dos direitos sociais. Obrigado por você estar aqui. Márcio, essa introdução é uma visão otimista, né? De que a inteligência artificial, de fato, ela pode dar esta sociedade que a gente deseja, com maior inclusão social, com redução da desigualdade de renda. Agora, o que a gente percebe é que as chamadas Big Techs, nome que na realidade são as grandes corporações, né, que hoje, com a tecnologia de comunicação, estão moldando esse tempo histórico que nós vivemos, eles estão utilizando a inteligência artificial no sentido contrário dos direitos sociais. Veja, 2025 no Brasil, 76% das empresas brasileiras, em média, já estão trabalhando e já estão priorizando a inteligência artificial para a sua atividade produtiva. Mas por quê? Porque eles querem aumentar a sua produtividade, mas a visão predominante no empresariado brasileiro, grandes, médias e pequenas empresas, é de você pegar a inteligência artificial e você demitir o trabalhador. Por quê? Porque o trabalhador você tem que pagar os direitos sociais, férias, 13º, FGTS, PIS, PASEP. O trabalhador fica doente, o trabalhador quer uma carga horária compatível, né? E que, inclusive, quer reduzir muitas vezes, justamente para ter qualidade de vida, reduzir a carga horária, e você demite o trabalhador, se livrando desses encargos, dessas despesas, dessas questões, e causando um grande problema da sociedade, né? E este problema da inteligência artificial, é importante que a gente veja, ele está se dando junto com o processo de robotização, né, que está acontecendo hoje no mundo inteiro, e que isto significa menos emprego. Isto significa, inclusive, algo seguinte, que mesmo quem está empregado está ameaçado de ter o seu trabalho desvalorizado, receber um valor menor e não apenas ser demitido. A demissão é real, mas também de ser precarizado. Então, nós precisamos ter uma consciência de que nós precisamos muito dos conhecimentos técnicos sobre esta que é a maior revolução tecnológica na história da humanidade. Já tivemos muitas revoluções. Não estaríamos hoje aqui, por exemplo, se nós não tivéssemos tido a revolução com a criação da energia elétrica. Não estaríamos hoje aqui no podcast se nós não tivéssemos tido uma outra revolução com a internet, né? Então, nós não estaríamos aqui hoje com Augusto escrevendo aqui as suas anotações se não tivéssemos tido uma revolução 10 mil anos atrás da criação da escrita. Então, são várias revoluções que geraram melhor qualidade de vida para o ser humano, só que hoje nós estamos enfrentando um grande desafio.
porque esta revolução tecnológica ela é extremamente perigosa. Perigosa no sentido de que os avanços da inteligência artificial hoje estão ocorrendo com tal velocidade que nós simplesmente não conseguimos acompanhar e entender. Então, se a gente não entende, como que nós vamos nos proteger? Nós precisamos ter conhecimentos técnicos. Agora, precisamos compreender que a grande questão é política, porque será a sociedade, através das suas organizações, através do seu legislativo, através dos governos e através da luta política e social, que irão definir a regulamentação da inteligência artificial. Por quê? Porque vou dar um exemplo aqui de algo que eu tenho colocado, que nós vamos ter que lutar por renda básica universal. Nós, inclusive, o ano passado, tivemos aqui em Fortaleza, nos sindicatos bancários, o ex-senador e deputado estadual de São Paulo, Eduardo Suplicy, que tem 40 anos de vida dedicada a essa questão da renda básica universal. E nós não vamos poder ter milhares ou milhões de pessoas sendo jogadas no desemprego e deixar essas pessoas e as famílias ao abandono. Nós precisamos de proteção social e nós vamos ter que lutar para ter renda básica universal. Só que quem vai pagar esta conta? Quem vai pagar? As empresas capitalistas que estão utilizando a inteligência artificial para aumentar a produtividade e ter menos funcionário. Quem vai pagar? As empresas que estão utilizando a robótica, né, para ter mais produtividade com menos funcionário. Então, nós vamos ter que taxar o uso de inteligência artificial, vamos ter que taxar o uso de robôs para que a gente tenha receita para proteger a sociedade frente a isso. E por isso que, em 2024, o Ceará foi pioneiro, a partir do movimento sindical, as entidades sindicais do Ceará que iniciaram este processo. Nós realizamos a primeira conferência Ceará por Inteligência Artificial com Direitos Sociais. Foram 6 dias de conferência, 3 em Fortaleza, 3 no interior, Redenção, Juazeiro do Norte e Sobral, e trazendo um monte de gente do país, inclusive, que tem muito conhecimento. O professor Ladislau Dober, da PUC São Paulo, o Ricardo Antunes, né, pesquisador do mundo do trabalho, da Unicamp, o Sérgio Amadeu, da Universidade Federal do ABC, e outras pessoas, para discutir com sindicalistas, com as universidades, com professores, com pesquisadores, com estudantes, com sociedade civil. A própria Ordem dos Advogados do Ceará, quando soube, Augusto, da iniciativa da conferência, nos procurou, dizendo o seguinte: olha, nós queremos participar, porque os advogados já estão sendo demitidos dos escritórios por causa dos programas de inteligência artificial. Então, nós precisamos conhecer para participar dessa luta, e esta luta foi o que gerou, inclusive, uma organização, porque a gente percebeu o seguinte: a conferência em 2024 foi algo informal, né? Mas a gente, na Universidade Federal, na reitoria da UFC, nós fizemos uma avaliação com todas as entidades, universidades, e o pessoal falou: olha, nós precisamos organizar essa luta porque vai ter muita coisa pela frente, né? E aí que a gente criou o INIADS Brasil, Instituto Nacional por Inteligência Artificial com Direitos Sociais. Obrigado, Vital. É muito importante você trazer essa contextualização, e eu vou aproveitar para colocar o Augusto aqui, provocar o Augusto no seguinte sentido. A gente tem uma relação, Augusto, quando a gente observa, por exemplo, as ações e atitudes e o caminho utilizado pelas Big Techs, que a gente pode olhar para isso como uma luta entre o capital e o trabalho. Né? Por quê? A gente vê as Big Techs como um acumulador de capital, uma luta para que poucas pessoas se beneficiem do trabalho do conjunto da sociedade, e a inteligência artificial, salvo se eu estiver falando alguma besteira, eu queria que você me corrigisse, meu querido José Vital, a gente vê que a inteligência artificial ela é treinada pelo conhecimento humano.
E aí o conhecimento humano, né, de determinadas formas de trabalho, ela é transformada em algo repetitivo e que vai acumular o capital e deixar só para os empresários, só para quem está comandando, só para a gestão. Você é um sindicalista que trabalha com o objetivo de melhorar a condição de vida da classe trabalhadora, dos servidores públicos, né? E essa questão ela vai chegar a um determinado momento em que os trabalhadores do serviço público também podem ser substituídos por algum tipo de robô, algum conhecimento robótico, né? Como é que a gente faz essa luta, conscientiza as pessoas para... Não é uma visão ludista, né? Nós não queremos destruir a tecnologia. A gente quer incorporar a tecnologia para que ela melhore a condição de trabalho dos trabalhadores, mas, ao mesmo tempo, não acumule capital só para determinadas pessoas. Massa. O Vital já nos traz aqui algumas orientações nesse sentido. Um aspecto importante é a gente ter o acúmulo, né? A gente compreender o que é essa revolução digital, o que é essa revolução tecnológica, o que é o IA, né, a utilização dela. Primeiro, assim, é compreender, né? Um outro caminho, realmente, é você ter uma conferência como essa que se cria um instituto, né? É muito importante da gente unificar e construir junto, né? Esse caminhar, né? Seria um outro caminho. E a gente precisa formar e discutir com os trabalhadores. A gente precisa discutir com os servidores e com as servidoras. O Vital coloca muito a questão aqui do desemprego estrutural, né? Que é aqueles postos de trabalho que são perdidos e que não retornam, porque são substituídos pela tecnologia, né? São substituídos, ou seja, você tem um trabalhador que trabalhou naquela profissão durante 40 anos, em que ele é substituído, perde o seu emprego ali, para ele ter um meio de vida, ele vai ter que mudar de profissão, ele vai ter que buscar uma outra coisa, porque foi substituído pela tecnologia, né? Temos a precarização do mundo do trabalho cada vez mais aprofundada, né? E o que é que nos resta? É organizar os trabalhadores, acumular, organizar a classe, se unificar, lutar e resistir dentro desse movimento, né? Para a gente fazer uma luta compreendendo o que é a tecnologia, mas tentando garantir os direitos sociais, né? Que é basicamente o direito do conjunto da população, direito à renda mínima, salário, a emprego, ao serviço público, né? Que chega principalmente nessa parcela da população mais precarizada, que não pode pagar pelos serviços privados, né? Nós aqui, enquanto entidade sindical, inclusive que faz parte de frentes e de fóruns de servidores, precisamos dialogar dentro dessas entidades sindicais para compreender, inclusive, que diretamente a tecnologia ela poderá nos afetar no sentido de cada vez mais precarizar o serviço público, precarizar os servidores, extinguir os concursos públicos, né, no país, né? Enfim, a gente precisa acumular, compreender isso para poder, inclusive, organizar a classe trabalhadora e estar lutando de forma unificada para que a gente possa, inclusive, se reinventar aos desafios da construção da luta sindical. O terreno das Big Techs é totalmente desfavorável a gente dentro do campo da disputa ideológica e da disputa política. Mas, mesmo assim, nós precisamos disputar. A gente está aí numa luta que é muito central hoje, que é o da redução da jornada de trabalho, com o fim da escala 6x1, e o terreno das redes sociais é que a gente precisa, inclusive, estar fazendo a pressão política no Congresso Inimigo do Povo, né? Além de utilizar também para poder organizar os trabalhadores para fazer o enfrentamento de rua e a pressão política que a gente vai precisar para conseguir
destravar esse projeto que está aí sentado, ou em que o Davi Alcolumbre sentou em cima dele aí no Senado Federal. Enfim, eu não sei se eu consegui responder, mas eu tentei aqui, tá? Vital, a gente tem no que a gente ouve, né, e naquilo que a própria tecnologia nos traz, os algoritmos sendo manipulados de maneira a reduzir a possibilidade da gente alcançar igualdades sociais, porque eles nos levam a concentrar a riqueza, né, em pouquíssimas mãos. É possível a gente reduzir e não acentuar as desigualdades, né, e as formas de discriminação usando essa mesma tecnologia? Não só é possível, como é necessário frente ao escândalo que está acontecendo hoje no mundo. Na hora que a gente vê, por exemplo, um cara como Elon Musk hoje, né? Um trilionário, um cara que hoje tem uma propriedade... Desculpe interromper você, mas ele aproveitou um determinado momento, né, para colocar a empresa dele dentro do mercado de ações e fez uma arrecadação que o transformou no primeiro trilionário da humanidade. Ele sozinho, individualmente, tem um patrimônio maior do que 46% dos países do mundo. É uma desigualdade brutal que nós temos que lutar contra isso. Que não faz sentido. Sistema capitalista. Né? Agora, o problema nós temos capacidade política para enfrentar isso. É isso que nós precisamos construir, porque, por exemplo, o próprio Instituto Nacional por Inteligência Artificial com Direitos Sociais, nós queremos a inteligência artificial. Nós não estamos negando. Agora, tem inteligência artificial que nós somos contra. Por exemplo, hoje, a Palantir, que é uma empresa norte-americana, Big Tech norte-americana, que pega toda a tecnologia da inteligência artificial para utilizar na guerra contra os palestinos em Gaza, né? Na guerra contra o Irã, na guerra na Ucrânia, para a morte, tá certo? Esta inteligência artificial nós combatemos, nós queremos destruir, mas nós queremos a inteligência artificial que melhore a produtividade das empresas para a gente, por exemplo, reduzir a jornada de trabalho. Nós estamos lutando agora para 5 dias de trabalho, 2 dias de descanso. Mas daqui a pouco nós vamos estar lutando para 4 dias de trabalho, 3 dias de descanso. Né? Vai melhorar a qualidade, inclusive, do serviço que vai ser prestado pela humanidade. Porque se você cria riqueza, para distribuir, né? Se é para concentrar, ao invés de a gente ter uma utopia, a gente vai ter distopia. É fato. O que acontece é o seguinte, que muitas vezes eu tenho participado, viu, Augusto, inclusive, escutando você falar aqui, eu tive recentemente no Congresso dos Bancários do Espírito Santo, a convite dos sindicatos bancários, que liderado pela Intersindical. Que mais sofrem com desemprego estrutural, né? Os bancários Não, os bancários hoje é quem está levando a maior peia em todas as profissões. Porque os bancários estão sendo demitidos, porque nos bancos brasileiros hoje já existem mais de 1.500 programas de inteligência artificial que estão substituindo os bancários. Deixa eu transformar essa sua fala em números, Vital. Há 20 anos a gente tinha algo em torno de 1.200.000, 1.300.000 bancários no Brasil inteiro. Hoje a gente tem 403 mil. Você sabe como foram reduzidos os empregos bancários? Exatamente, por causa da demissão de bancários, e boa parte foi substituído por programas. Ou seja, você tem um app do seu banco no seu celular, provavelmente você está ajudando a construir uma nova realidade para a condição de trabalho dos bancários.
Eu estava comentando aqui, Augusto, que eu estive em Vitória, no Espírito Santo, no Congresso Estadual dos Bancários, sindicato esse que é liderado lá pela Intersindical, que eu fui convidado por eles para ir fazer esse debate lá com eles, né? E nós constatamos que muita gente acha que essa questão de inteligência artificial é coisa para daqui 5, 10 anos. Hoje nós literalmente estamos cercados de todos os lados por inteligência artificial. Na hora que você usa as redes sociais, pelos mecanismos da inteligência artificial, você recebe uma comunicação personalizada, que não é igual à das outras pessoas e que tem um objetivo: querer lhe empurrar para ficar comprando as coisas, né? É a motivação capitalista que está sendo orientada. E isto está gerando problemas enormes, inclusive para essa questão. Nós aqui, que estamos aqui neste podcast do Sind Mais Forte, os servidores públicos têm que entender que isso vai impactar a viabilidade da prestação de serviço público. Por exemplo, os governos neoliberais hoje de São Paulo e de Minas Gerais trabalham na perspectiva de privatização e inteligência artificial. Privatização entregando o patrimônio público para a iniciativa privada, para o enriquecimento da iniciativa privada, que vai utilizar a inteligência artificial. Inúmeras escolas em São Paulo, dezenas de escolas estão sendo privatizadas. Aí você pega o governo de Minas Gerais. Recentemente, coisa de 1 mês e meio atrás, eles fizeram uma divulgação dizendo: olha, nós vamos entrar para o Guinness Book por um recorde mundial que nós tivemos. Nós fizemos uma prova com os estudantes do ensino médio e mais de 500 mil destas provas foram corrigidas por inteligência artificial e não por professores. A pessoa se dedica anos para ter uma atividade profissional, para ser professor. E aí, numa prova dessa, 500 mil de provas, quantos professores deixaram de trabalhar, deixaram de ter a renda? Isto tudo vai minando, vai precarizando a própria capacidade dos impostos, porque os serviços públicos são viabilizados pelos diferentes impostos. Se o governo não tiver receita, como é que ele vai viabilizar o posto de saúde? Como é que vai viabilizar a creche, a escola do ensino fundamental, a segurança e tudo mais? Tudo isso vai perdendo qualidade e a sociedade vai sendo cada vez mais prejudicada com os sintomas que nós sabemos, de violência, de desespero. Então nós precisamos lutar porque a inteligência artificial ela vai ser regulamentada pelo Congresso Nacional, pelo governo federal, pelos governos estaduais, em diálogo com a sociedade, com as instituições de pesquisa. Qual vai ser a nossa posição frente a isso? Neste momento, nós estamos levando uma peia desgraçada. Por quê? Porque no Congresso Nacional, Augusto, mais de 80% dos deputados federais e senadores que lidam com esse tema das Big Techs, da inteligência artificial, das redes sociais, é gente de direita e de extrema direita, capachos completamente de Apple, de Microsoft, de Amazon, de Meta, de Google, do sistema financeiro. Todas essas empresas, inclusive o sistema financeiro, a FEBRABAN, em 2024, ela fez um lobby nacional para que a regulamentação da inteligência artificial não fosse pelo Congresso Nacional. Ela pagou jornalistas do país inteiro, inclusive está aqui no Jornal O Povo, quem pesquisar vai ver isso, que teve jornalistas sendo pagos para ir para Brasília para poder escutar os argumentos deles. E eles diziam, na cara lisa, na cara de pau, o seguinte: olha, se tiver qualquer problema com inteligência artificial, o Banco Central resolve o assunto. Se julgam tão donos do Banco Central
que queriam colocar para o Banco Central isso daí. Isto foi derrotado, né? Ficou valendo a posição de que o Congresso Nacional quem vai regulamentar. Mas, como eu disse aqui, 80% do pessoal da direita, extrema-direita, da visão conservadora, nós só temos 20%. Não. Nesses 20% dos deputados progressistas, vamos dizer assim, PT, PSB, PCdoB, PDT e PSOL, e PV, a gente pode considerar o seguinte, é muita gente que é de luta, mas o pessoal que ainda está com uma agenda do século XX, porque essa questão da inteligência artificial e da robótica é uma agenda do século XXI que nós precisamos nos qualificar. E você tem inúmeros deputados, de esquerda inclusive, você chegar e falar com o deputado, qual a sua posição sobre a inteligência artificial e regulamentação no Congresso Nacional? Ele não vai saber o que dizer. Eu diria que não são só os deputados, eu acho que aqueles. Porque assim, para a gente conseguir avançar num congresso desse, a gente precisa ter sociedade organizada. Então, os próprios dirigentes, digamos assim, têm essa mentalidade ainda do século XX. Nós mesmos precisamos acumular, nos formar para poder mobilizar e fazer essa pressão necessária. Nós mesmos, não são só os deputados progressistas que lá estão. Aqueles que organizam o povo para as lutas também precisam ter essa compreensão do novo momento histórico. É uma agenda que a gente tem que criar inúmeras oportunidades, né? Por exemplo, nós estamos aqui numa oportunidade que o Sindifort está tendo a visão da importância do assunto para mais pessoas, para a ficha cair. Uhum. Porque quando nós falamos, Augusto, da conferência aqui no Ceará, teve a entidade sindical que eu fui para a reunião com a diretoria e eu expliquei, olha, isso, aquilo. O diretor levantou lá e falou, olha, pessoal, eu acho que nós não precisamos nem apoiar, nem participar desta conferência. Quem sabe daqui a 5 ou 10 anos, essa questão da inteligência artificial vai estar chegando para a gente. A pessoa não está percebendo o que está acontecendo, né? Hoje, o mundo está avançando numa velocidade enorme. Vamos pegar o transporte, por exemplo. Muita gente aqui usa Uber 99, né, que está nos assistindo. Veja, a Uber, ela já tem os chamados robotáxis em uso em mais de 20 cidades do mundo. Como é que funciona isso, Vitor? O robotáxi não tem nenhum motorista, é tudo com inteligência artificial. Um carro desse tem em torno de 200 sensores e você chama pelo aplicativo o carro da Uber e o carro chega para você, você abre a porta, entra e não tem ninguém dentro. O carro, pelo itinerário que você colocou, ele sai e vai embora, né? E o que está acontecendo hoje, por exemplo, é que esse despreparo, esse desconhecimento político da sociedade está levando a população ao desespero. Não é nos países do terceiro mundo simplesmente não. Nos Estados Unidos, em São Francisco, um carro do Google, tá, um robotáxi desse, eles vandalizaram, eles incendiaram o carro. Por quê? Porque eu me coloco no lugar de uma pessoa que tinha uma profissão e perdeu a profissão. E a gente conhece várias pessoas. Eu já peguei Uber e eu tenho a curiosidade de perguntar com que você trabalhava antes, né? Eu já peguei gente que formado em advocacia, sim, formado em engenharia, formado em administração, inúmeras profissões variadas que a pessoa pega o Uber como uma opção para poder se sustentar e sustentar a família ou fazer um complemento de renda. Mas isso vai acabar. Isto está vindo nesta velocidade que quem vai regulamentar isso vai ser o Congresso Nacional, senadores e deputados. Essa questão aqui que o Augusto levantou do Congresso inimigo do povo é uma realidade. Porque nós, em outubro, vamos eleger deputado estadual, deputado federal, senador, governador e presidente. E nós precisamos entender que nós temos que eleger gente
que tenha compromisso social, inclusive, de entender o que é inteligência artificial e a velocidade com que isso está vindo. Para ficar mais claro o que eu estou dizendo aqui. A NVIDIA, que é a empresa hoje mais valiosa do mundo, mais de 5 trilhões, que produz chips para inteligência artificial pelo mundo, ela, em 2019, ela criou um departamento para estudar os principais programas de inteligência artificial sendo utilizados pelo mundo. No transporte, na comunicação, nas finanças, na saúde, né, nas redes sociais, todos esses programas. E aí ela estabeleceu os 180 programas mais utilizados no mundo. 180. A pergunta que ela fez foi a seguinte: como que esses programas de inteligência artificial estão avançando? Ou seja, em quanto tempo um programa desse dobra a capacidade que ele tem hoje? Daqui a quanto tempo ele vai estar com o dobro da velocidade, com o dobro da capacidade? E eles chegaram à conclusão, desde 2019, isso está acontecendo, que a cada 3 meses esses programas dobram de capacidade e velocidade. Isso significa o seguinte, que um programa desse, hoje utilizado numa indústria, por exemplo, você na China já tem indústria de carro que você não tem um operário e produz um carro por minuto. E detalhe, se a pessoa comprar o carro daquela indústria, morar na cidade que tem a fábrica, a pessoa pelo celular já tem os dados, o carro sai sozinho da indústria e vai até a residência da pessoa quando a pessoa pelo celular confirma: recebi o carro, sem ninguém levar o carro. Então nós estamos tendo esta velocidade espantosa, porque se daqui a 3 meses eu posso pegar o ChatGPT, hoje o programa de inteligência artificial mais utilizado no mundo é o ChatGPT, né? Mas é utilizado, como eu comentei aqui, nos bancos tem mais de 1.500 programas. Agora, se daqui a 3 meses ele vai estar com o dobro de velocidade, de abrangência que está hoje, em um ano, ele vai estar 16 vezes mais potente do que hoje. Que profissão consegue acompanhar esse desenvolvimento de aprendizado? É aprendizado de máquina, é aprendizado a partir do ser humano? É verdade, mas a gente não consegue acompanhar. Porque se eu falo que daqui a um ano vai estar 16 vezes, daqui a 3 anos ele vai estar mais de 4.000 vezes superior ao que está hoje. Então todas as profissões, tem gente que está iludido. Não, eu fiz meu curso de 4 anos, depois eu fiz mestrado, eu fiz doutorado. Meu amigo, isso tudo vai para o espaço, porque não há condição de você acompanhar essa abrangência tecnológica. Até para a gente já se encaminhando para o final, Vital, eu queria interromper essa visão um pouco distópica e lembrar que a gente tem solução, né? Mas para isso a gente precisa de organização e pressão popular para que a gente tenha uma regulamentação. E eu queria que você nos ajudasse a refletir nesse sentido também. Porque é importante a gente ter consciência daquilo que está acontecendo, é fundamental. Até mesmo porque quem não tem consciência e quem não reflete a respeito da sua própria realidade, vai ser atropelado, né? No mínimo. Mas, se a gente tiver consciência, qual seria a solução para a gente poder barrar essa situação que você está descrevendo aqui de maneira bastante clara e objetiva, né, para essa realidade? Márcio, para mim, consciência necessariamente significa organização, né? Se a gente não tiver organização, a gente não tem capacidade de elaboração, de aprofundamento e de luta, tá certo? E isso precisa ser uma coisa transversal. Nós precisamos dos conhecimentos dos sindicatos,
nós precisamos dos conhecimentos dos pesquisadores, das universidades, dos estudantes, da sociedade civil. Todo mundo precisa ser algo transversal para poder estar colaborando com o outro, para ter uma visão abrangente para isso. Porque nós queremos a inteligência artificial. Vou dar um rápido exemplo aqui. A Microsoft, no ano passado, começo do ano, ela apresentou um programa para análise de diagnósticos médicos. Tá certo? E aí, 3 grandes universidades americanas foi feito um estudo comparativo de validação em que pegaram 50 profissionais de medicina, que era gente com doutorado, com pós-doutorado, com 30 anos de experiência. Não era ninguém que tinha saído há pouco da universidade, não. Era tudo gente com grande experiência. E aí eles pegaram uma grande quantidade de exames e colocaram para esses 50 médicos especialistas fazerem o seu diagnóstico. E colocaram para a inteligência artificial fazer o seu diagnóstico. O acerto desses profissionais, em média, foi de 20% de acerto dos resultados de diagnóstico dos problemas de saúde das pessoas. 20%. A inteligência artificial acertou 85,5%. Acertou 4 vezes mais. Aí eu pergunto a quem está assistindo aqui o Sind Mais Forte podcast. Se você tiver um problema de saúde, Márcio Augusto, você está aqui com o seu exame. Você precisa ter um resultado confiável. Sim. Você vai falar, não, eu prefiro o médico que fez a universidade, que fez a residência, que fez o doutorado, que tem tantos anos, ou a inteligência artificial que acerta o resultado 4 vezes mais. Né? Claro que essa é uma inteligência artificial que trabalha, que é criada pela qualidade de vida, isto é, se ela for disponibilizada para uso público. Porque, de repente, a Microsoft pode dizer, olha, nós temos um programa, mas você vai ter que ficar endividado para o resto da vida, como quem fica com qualquer problema de saúde nos Estados Unidos, onde não tem SUS. Né? Então, nós queremos a inteligência artificial para trabalhar a nosso favor. 2 e 3 de outubro do ano passado, em São Bernardo do Campo, no dia 2, no Sindicato Metalúrgico do ABC, e no dia 3, na Universidade Federal do ABC, nós tivemos a primeira Conferência Brasil por Inteligência Artificial com Direitos Sociais. Uma iniciativa que surgiu aqui no Ceará e que nós organizamos e tivemos um resultado muito interessante. Porque nós tivemos 16 estados representados e mais de 310 pessoas de instituições de pesquisa, de estudante, do MST, do MTST, da OAB, de sindicatos, de confederações, etc. Inclusive de centrais sindicais, Intersindical, CUT, CTB e Nova Central também participaram. Foi um evento importante e que foi definido o seguinte: para organizar essa luta, nós precisamos organizar nos estados coordenações estaduais para poder fazer uma série de iniciativas. Nós aqui no Ceará já conseguimos fazer audiência pública na Assembleia Legislativa, já fizemos lançamento de livro, né, com diferentes autores dentro dessa temática da inteligência artificial. Nós temos uma série de iniciativas. Mas para isso a gente precisa ter em cada um dos estados as centrais sindicais participando, os sindicatos, a sociedade civil, a OAB, entende? As entidades estudantis, todo mundo participando disso. Porque só isso que vai nos dar força política para a gente poder eleger deputados e poder pressionar os deputados para que na hora de regulamentar a inteligência artificial, regulamentar a robótica, regulamentar as redes sociais, eles votem a favor da maioria do interesse da população. E aí, Augusto, para você, como dirigente, secretário-geral aqui do Sindforte, e a diretoria já sinaliza um convite aqui.
foi tirado lá em São Bernardo, que agora, no primeiro semestre de 2027, nós vamos ter em Brasília a segunda Conferência Brasil por Inteligência Artificial com Direitos Sociais. E aí, claro que para a gente será uma honra se o Sindforte puder participar, estar representado dia 24 e 25 de maio, tá certo? Em que a gente vai ter inúmeros pesquisadores, cientistas, sindicalistas participando deste momento, inclusive porque nós vamos estar com uma nova bancada de deputados federais, de senadores, né, e do governo que a gente quer trazer para o nosso lado, e a gente precisa mostrar organização, força e consciência política, porque queremos inteligência artificial orientada para trabalhar sempre para que os direitos sociais melhorem a qualidade de vida da nossa população e dos trabalhadores. Perfeito. É muito bom a gente poder ter uma perspectiva de luta, vital. E eu queria convidar o Augusto para fazer um breve comentário para finalizar essa edição do nosso Sind Mais Diálogo aqui sobre inteligência artificial. Bom, queria agradecer mais uma vez ao Vital. Assim, gostei muito, né? Acho que os servidores e as servidoras vão gostar bastante aí desse podcast. A gente aceita o convite, tá? E nós estamos dentro de todo esse processo de construção da luta por direitos sociais, tá? Pode contar com o Sindforte, pode contar com a Intersindical. Nós estamos aí, né? Um debate aqui, um pontapé muito importante da gente organizar os servidores e as servidoras para essa luta, para essa organização, né? Sempre a gente faz o debate de que é extremamente necessário a unidade da classe trabalhadora, a organização e a unidade. É muito central isso, são assim. Pode contar com a gente, queria agradecer os servidores, as servidoras. Para a gente finalizar, eu queria lembrar um pouco, nesse momento, né, e assim, prestar solidariedade ao povo venezuelano, né? Hoje, enquanto a gente está fazendo esse podcast, já tem mais de 2.000 venezuelanos e venezuelanas que morreram no terremoto. Já tem uma estimativa de mais de 50.000 que estão desaparecidos, né? Em torno de 50.000 pessoas desaparecidas aí, que ainda estão sendo procuradas no meio dos escombros, enfim, né? Então, assim, a gente queria, em nome do Sindforte, da Intersindical, se solidarizar ao povo venezuelano diante dessa tragédia que foi esse terremoto, né? E que o povo venezuelano também está precisando de muito apoio, de muita assistência e de muita solidariedade de classe, solidariedade entre os povos. É isso. Agradecer, Vital. Tamo junto. Obrigado a todos e todas, mais uma vez, nesse podcast tão importante. Obrigado. Obrigado, Vital. Se você quiser fazer uma despedida, algum convite final, né? Porque a gente é assistido também pela maioria, né, dos trabalhadores, dos servidores públicos e empregados públicos aqui de Fortaleza. Nós temos a intenção, inclusive, tinha comentado aqui com o Augusto, de poder compartilhar esta iniciativa de vocês, porque hoje nós já estamos indo para quase 20 estados onde nós temos lideranças diversas de universidades, instituições de pesquisa, centrais sindicais, sindicatos, que estão acompanhando, né, que estão organizando. Já temos 4 estados que já constituíram coordenações estaduais: Ceará, Rio de Janeiro, Brasília, Rio Grande do Norte, e já estamos organizando também em Pernambuco, tá certo? Espero que a Intersindical lá em Pernambuco também participe com a gente dessa luta, porque tem participado. Eu tive na semana passada no Rio Grande do Norte. Os companheiros lá da Intersindical participaram lá desta plenária de entidades, e a gente precisa organizar esta luta para a gente poder ter consistência, ter conhecimento, poder fazer mais gente entender que tempestades estão chegando. E se a gente percebe isso pelos abalos sísmicos, nós não podemos deixar para, na hora, a gente ser pego de surpresa, de calça curta, como
como se diz, né? Imagina. A gente precisa ter a nossa agenda, tá certo? Porque a nossa agenda vai ser uma agenda de grandes enfrentamentos. Inteligência artificial também gera não só problemas, gera oportunidades. E nós estamos apostando na oportunidade da emancipação da sociedade, da gente utilizar a inteligência artificial para a gente ter maior qualidade de vida, para ter mais tempo para poder namorar, para poder estudar, para poder ler, para poder curtir os filhos, para poder ir para a praia, jogar bola e praticar a solidariedade. Obrigado, Vital. Foi muito importante a sua participação aqui no nosso Sind Mais Diálogo. A gente encerra essa fase aqui do episódio. Chamamos um breve intervalo e já voltamos. O associado do Sindforte que precisa de orientação jurídica para problemas de ordem administrativa ou trabalhista, civil e direito de família pode ser auxiliado pelo seu sindicato. Para marcar horário, você que é sócio do Sindforte pode agendar uma consulta com os nossos advogados. Eles prestam serviço na entidade de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 11h e das 12h30 às 16 horas. Ligue para o número 085-3211-3700 ou 3211-3706. Se preferir, entre em contato pelo WhatsApp 85-999-760072. Seu sindicato não te deixa na mão. Venha para o Sindforte. É isso aí, pessoal. Estamos de volta com o seu Sind Mais Forte de hoje. Depois da dica do intervalo, vocês vão acompanhar agora uma reportagem especial do nosso episódio, que é o Sind Mais Cultura. Hoje a gente vai falar sobre o Templo da Poesia. Vamos lá? Sou Augusto Monteiro. Sou Silene Medeiros. Estamos aqui hoje na cidade de Maranguape para apresentar o Templo da Poesia, um espaço super agradável. Vem com a gente. O Templo de Poesia, ponto de cultura e resistência artística, nasceu em 2009, funcionando na época no centro de Fortaleza. No local, poetas e poetisas se encontravam semanalmente, ocorrendo também um encontro mensal no Sarau Poético, onde participavam outros convidados. Com a ida de participantes dos organizadores do Templo da Poesia para Maranguape, foi iniciada a criação da Vila de Poetas, com a proposta de viver em um lugar autogestionário, cuidando do meio ambiente e preservando a vegetação nativa. Além de construção da residência artística, também foi criada a Bodega Viva da Vila, um lugar de comercialização e troca solidária e demonstração de arte. Atualmente, o Templo da Poesia conta com uma equipe de 5 pessoas, que tomam decisões e participam das ações desenvolvidas na Vila de Poetas. Entre as atividades realizadas pelo grupo está um sarau poético no primeiro sábado de cada mês, precedido por um almoço com alimentação viva. Também uma roda de capoeira Angola, que acontece todos os domingos, e uma sessão do Cine Clube, no último sábado de cada mês. Periodicamente, há apresentações artísticas, oficinas e outras atividades. E para saber, vamos conversar com Reginaldo Figueiredo, um dos idealizadores do Templo da Poesia. Estamos aqui com o poeta Reginaldo Figueiredo, idealizador do projeto Templo da Poesia. Reginaldo, conte um pouco pra gente aí como foi o início desse projeto tão massa que a gente está visualizando aqui. Nós iniciamos aqui, eu sou um dos idealizadores, foi um momento muito forte da minha vida, eu vinha dos movimentos sociais, eu venho da questão da moradia, e quando eu me descubro poeta, e eu percebi que a arte cura, foi a minha cura. É tanto que eu vou falar do início para dizer agora
que quando eu não sei o que fazer da vida, eu faço um poema e o poema diz o que eu devo fazer. E eu faço, porque antes ele dizia e eu não fazia, hoje eu faço. Então, a gente começa lá em Fortaleza, na Barão de Aratã, esquina com Meton de Alencar, numa casa, no espaço que é do Ítalo Roveri, esse grande poeta brasileiro e que tem uma história muito bonita. E depois a gente se junta, se encontra com Nilce Costa e Silva e a gente vai e constrói ali o espaço com tantas outras pessoas. Estou falando dessas duas, assim como o Forte, com a Ana Lourdes, minha companheira. A gente começa, quando eu saio de um espaço que eu estava trabalhando com jovens, e disse, não, agora, a partir de agora eu vou trabalhar com a poesia. Eu já saí com um poema que eu tenho que dizer, porque ele está iniciando o tempo da poesia, quando eu digo, quando todos nós entendermos que de nada somos donos, teremos tudo. Com muito prazer presentearemos e seremos presenteados. Não haverá violência nessa vivência, convivência humanitária justa e fraterna. Ninguém manda, ninguém impera. Na água, no ar, na terra, não faremos guerra. Compartilharemos com a natureza, ampliaremos sua beleza, produzindo e consumindo somente o que é bem-vindo. Quando todos nós entendermos que de nada somos donos, teremos tudo. Terminou o momento lá, e aí eu conversei com o Ítalo e ele me disse que eu fosse lá na casa dele. 2 semanas depois, ele me chama. Naquele dia, ele entrega a chave de onde depois ia ser o Templo da Poesia, que nasce no dia 4 do 4 de 2009, ali no centro, com o Carlos Amaro, e o Carlos Arruda aparece um mês depois. Depois vem o Thales e a Gervana, que veio antes, foram tantos. Então, a gente construiu o templo. Reginaldo, atualmente, quais as expectativas e desafios do Templo da Poesia? É muito bom falar do Templo da Poesia, porque eu fui me fazendo dentro. E a gente sai de Fortaleza, vem para Maranguape, e isso foi como se a gente ganhasse asas. Novamente, teve uma participação fortíssima aqui desse nosso amigo Ítalo, mas foi um sonho que eu acordo numa madrugada sem recurso algum. O Ítalo tinha esse terreno também, que havia comprado, e era dele, e ele foi, e é uma parte ainda grande é dele, mas aí ele ia vender. E quando ele colocou uma placa aqui, eu vim na madrugada, doido, dizendo, vamos comprar. Aí a Ana disse, com que dinheiro? Eu disse, olha, eu não sei. Aí eu fiz um poema, o poema diz, por isso que eu estou dizendo que o poema vai dizendo, vou comprar uma fazenda. Quem pode me ajudar? Com R$1, 2, 1.000, ou quanto você pode dar? Não quero conquistar terra para eu ou qualquer outra pessoa se transformar em patrão ou patroa. É para vivenciar amigos, irmãos, desamparados em qualquer situação. Vou comprar uma fazenda. Quem pode me ajudar? Com R$1, 2, 1.000 ou quanto você pode dar? Na hora que eu disse, e por sinal estava dizendo para o Ed Louro, esse poema foi a primeira vez que eu disse fora, aí tinha um amigo meu, o Carlos Amaro, que depois veio morar aqui, eu não estava o vendo, e ele vem com R$20, foram os primeiros R$20. Nós tínhamos uma casa, tínhamos umas coisas, vendemos tudo, pagamos ao Ítalo a nossa parte, que é 2 lotes. Aqui são 16 lotes, nós pagamos 2. E isso deu uma alegria imensa. Aí eu caí, aí mudou, diminuiu o fluxo, porque a gente veio para dentro para trabalhar, e na época do trabalho, aí eu fui pedreiro, servente, eletricista, e uma equipe boa que encontrei aqui no Maranguape, construímos. Depois de construir, aí vem outro momento forte, que foi, passamos a receber pessoas, e aí o povo queria vir para cá, a gente começou a hospedar. E a gente faz essa história até hoje, ainda hospeda. Aí a gente resolveu também, foi quando a pandemia chega, que aí nos fortalece. Porque a gente começou a perceber que a gente tem que ser grato até pelas dificuldades. Porque por mais que a gente esteja passando por dores, elas são a chave.
Essas dores são a chave para o nosso autodesenvolvimento. Então, o que foi que a gente fez? Abriu a porta na pandemia para os artistas que ficaram aqui numa dificuldade muito grande. Alguns artistas vieram para cá e a gente passou a pandemia toda e nesse período nós conseguimos, pela nossa trajetória, e aí foi no meu nome, a minha trajetória, Reginaldo Figueiredo ganhou um prêmio do estado, da Secult, e foi o maior prêmio que eu já vi, que eu não vi, que era um prêmio de 100 mil reais. Nós fomos, aí eu disse, caramba, numa disputa dessa, que eu não estava nem pensando, foi um jovem que chegou aqui, rapaz, se colocar teu nome aí é muito provável. Eu digo, quer fazer, faça. E eles fizeram o projeto e foi aprovado. E eu fiquei muito feliz porque foi como a gente deu conclusão em várias coisas aqui. O Templo da Poesia está localizado na rua João Damasceno Ramos, 564, bairro Novo Maranguape, na cidade de Maranguape, região metropolitana de Fortaleza. Para saber mais, acesse o perfil do Instagram, @templo_da_poesia ou peça informações pelo WhatsApp 85-98501-3025 com Ana Lourdes. E aí, gostaram do Templo da Poesia? É bacana, né? Se programe, né? Programe o seu tempo e vá visitar esse templo para que você possa ter também um pouco de contato com a cultura e com a beleza da poesia. Um abraço a todos e a todas. A gente vai encerrando aqui o nosso podcast de hoje e voltamos em 14 dias com mais Cindy Mais Forte. Você assistiu e ouviu Cindy Mais Forte, o seu podcast do Sindiforte, o principal sindicato na defesa da classe trabalhadora pública de Fortaleza. Aqui você ouve e assiste a opinião política da sua entidade. Acesse informações sobre os seus direitos, lutas e conquistas. Ouve dicas culturais e de lazer. Produção de Haroldo Barbosa e Márcio Rodrigues. Apresentação: Márcio Rodrigues.